Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo aí. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa última tarefa de matemática, perdão, a tarefa Mate 4, né, do segundo bimestre, que tratava de determinantes e sistemas lineares, né? Lembrando que essa tarefa também tinha 10 questões e a gente vai fazer a correção dela passo a passo, é importante que você acompanhe. Caso você tenha errado, para você tentar entender o que você errou, como você errou e aonde você errou para tentar acertar e aprender para as próximas, né? O importante, mais importante do erro é aprender com ele, né? Então agora a gente vai tentar resolver passo a passo essas 10 questões para que todo mundo possa aprender com a tarefa, que é o mais importante, né? Bom, a primeira questão era uma questão para completar a lacuna, era uma questão teórica, né? Que você tinha que saber conceitos sobre matrizes. Então a primeira questão diz assim, ó, o determinante de uma matriz só pode ser calculado em matrizes. Bom, olhando as alternativas aqui, o que eu posso colocar? O determinante de uma matriz ele só pode ser calculado em matriz quadrada. Não tem como calcular determinante de matriz que não seja quadrada, aonde o número de linhas seja diferente do número de colunas. Não pode, né? Determinantes só podem ser calculados em matrizes quadradas, né? Então já vou colocar aqui direto, ó, quadradas, ou seja, matriz em que a quantidade de colunas é, bom, eu já acabei de dizer, né? Matriz quadrada, quantidade de coluna é igual à quantidade de linha, né? Já que ela é quadrada, né? Quadrado não tem os dois lados iguais, então o número de linhas também tem que ser igual ao número de coluna, né? Para calcular o determinante de uma matriz, precisamos analisar sua. Bom, aqui ele traz, né, na terceira opção dimensão, ordem. A gente não tem dimensão de matriz, a gente tem ordem de matriz, né? A gente não tem tamanho. A gente normalmente fala o tamanho da matriz, mas o nome correto, conceitual disso é ordem, né? Analisar a sua ordem. Então, para calcular o determinante de uma matriz, precisamos analisar sua ordem. Ou seja, se ela é 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, tá vendo? Tudo é ordem quadrada, todas as matrizes são quadradas. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, o número de linhas é igual ao número de colunas, né? E assim sucessivamente. Quanto maior a sua ordem, mais difícil será encontrar o determinante. Sim, dá mais trabalho. Quanto maior a matriz, mais difícil de encontrar o determinante dela. Mas todas têm que ser quadrada. No entanto, há métodos importantes para calcular esse determinante, como a... que será que vem aqui? Ó, utilizada para calcular determinantes de matrizes 3 por 3. A gente sabe que aqui entra a regra de Sarri, né? Porque determinantes 3 por 3 a gente calcula com a regra de Sarri, né? Nessa regra multiplicam-se os elementos das 3 e das 3. Bom, a regra de Sarri, para quem não lembra, é aquela regra que você calcula, né, multiplicando os elementos da diagonal principal, das 3 diagonais principais, e depois eu volto multiplicando as 3 diagonais secundárias, aonde aqui eu tenho que trocar o sinal. Se deu mais, eu boto menos. Se deu menos, eu boto mais. Tem sempre que trocar o sinal. Então, aqui os elementos das 3 diagonais principais, que em muitos livros a gente chama de DP, né, diagonal principal, e das 3 diagonais secundárias, que alguns livros chamam de DS. Analise a alternativa que contém as palavras que completam corretamente o texto acima. Então, a gente tem que pegar a alternativa que tenha todas essas palavras aqui, né? Aparentemente, olhando assim, a gente tem a última alternativa que completa, né? Que tem todas as palavras que completam as lacunas ali corretamente. Então, quadradas igual ordem, regra de Sarri, diagonais principais e diagonais secundárias. As outras alternativas têm palavras que não cabem dentro dessas lacunas, né? Então, essa seria a primeira alternativa que você tinha que completar as lacunas com palavras e o texto era sobre determinantes, né? Tinha que saber um básico sobre determinantes e como calcular os determinantes para você poder resolver. Tranquila questão. Próxima. A seguir são apresentadas as matrizes A, B e C, todas de ordem 2 por 2. O que significa isso? Elas têm duas linhas e duas colunas, ou seja, são quadradas. Ok. Respectivamente, qual o determinante de cada uma delas? Bom, para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, também a gente usa a regra de Sarri, né?
A regra de Sarri também diz que a técnica, essa regra, cabe em matrizes 2x2 também. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Para a regra de Sarri, é aplicada também aqui. Por o determinante da matriz A, a gente chama de det de A, né? O que eu faço? Diagonal principal, multiplicando os dois elementos. 2 vezes 3 é 6. E diagonal secundária, 5 vezes 7, 35. Troca o sinal, menos 35. Porque essa é a diagonal principal e essa é a diagonal secundária. Na diagonal secundária eu troco o sinal. 5 vezes 7 é 35. Aqui eu ponho menos 35. Então o determinante, posso colocar o portanto, né? O determinante da matriz A, quanto que vai ser? Menos 29. Esse é o resultado. Aí a gente vai para a matriz B. O determinante, o det de B aqui vai ser como? De novo, ó, menos 3 vezes 5 dá menos 15. E aqui eu deixo o sinal que deu. Agora, ó, menos 4 vezes 10 é menos 40. Vem para cá como mais 40. Portanto, o determinante de B, ó, você está devendo 15. Tem 40 para pagar, sobrou 25 para você. Positivo, né? A mesma coisa no determinante da matriz C, que eu vou fazer menos 2 vezes menos 5 dá 10. Porque aqui eu estou fazendo uma multiplicação. E multiplicação tem regra de sinal, então menos com menos é mais. E aqui também, ó, menos 7 vezes menos 4 é mais 28. Mas aqui, como eu estou falando de diagonal secundária, eu tenho que colocar menos 28. Eu troquei o sinal. Portanto, o determinante da matriz C vai ser o quê? Você tem 10, está devendo 18, você está devendo 28, você está devendo 18. Né? Tem que tomar muito cuidado, porque as alternativas aqui são muito parecidas. Tem que tomar cuidado, inclusive, com o sinal, perdão. Inclusive com o sinal. A alternativa que tem menos 29, 25 positivo e menos 18 é essa aqui, ó. Seria a alternativa C, a terceira alternativa, né? Olha lá, menos 29, 25 e menos 18. Então essa é a resposta correta, né? Que a gente teria que analisar. Então isso aí a gente acaba calculando também pela regra de Sarri. Lembrando que essas três matrizes são determinantes, são matrizes quadradas, portanto dá para calcular o determinante delas. Né? Se não fosse quadrada, não seria possível, tá bom? Próximo, terceira questão. A seguir é apresentada a matriz W. É o nome da matriz, enfim, um nome aleatório que foi dado, de ordem 3x3. Significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Qual o determinante dessa matriz? De novo, a regra de Sarri. Só que aqui numa 3x3 dá um pouco mais de trabalho, porque a regra é pegar essas duas, todo mundo lembra, né? Essas duas primeiras colunas, passar aqui para frente da matriz, você só copia elas exatamente como elas estão, os valores, né? E agora você vai multiplicar 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então vamos lá, ó. Primeira diagonal. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. E a gente coloca o 100 aqui. Aqui, ó, eu não preciso pensar muito, porque 0 vezes 1 é 0. Vezes 7 continua sendo 0. A diagonal que tem 0, você pode simplesmente anular. Você pode pôr 0 aqui direto, sem precisar fazer conta nenhuma. Então, eu terminei o cálculo agora com as diagonais principais. O sinal que deu eu coloquei aqui. Agora, nas secundárias, eu tenho que inverter o sinal que deu. Vamos lá? 4 vezes 1 é 4. Vezes 1 continua sendo 4. Mas aqui eu faço o quê? Menos 4. Troquei o sinal. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7, 70. Troquei o sinal, menos 70. E olha aqui, diagonal com 0. O que eu tenho que fazer? Só pôr o 0. E aí você pode pôr mais ou menos 0, porque o 0 não é neutro, então não tem por que ter sinal, né? Ele é neutro na soma e na subtração. Na multiplicação ele não é neutro, né? Porque se multiplicar o número por 0, ele vira 0. Então ele não está ali de bobeira, né? Bom, agora você tem uma expressão matemática onde você tem que juntar os termos, né?
O que eu posso fazer para ajudar aqui, para dar uma limpada? Ó, menos 4 com mais 4, cortei. Esse zero está aqui de bobeira, esse aqui também tá. O que sobrou para mim fazer alguma conta, algum cálculo aqui? Ó? Esse mais 100 com menos 70. Você tem 100, está devendo 70, sobrou 30 para você positivo. Então o determinante da matriz W é 30, ou seja, essa alternativa aqui, né? Você aplicou a regra nessa questão, a regra de Sarri, né? Para você poder calcular o determinante dessa matriz, que é um número muito importante para você, né? Que lá nos sistemas a gente aprende o porquê que é tão importante assim, certo? Próxima questão. A seguir é apresentado a matriz K de ordem 3×3. Qual o seu determinante? O mesmo esquema, só que aqui tem alguns sinais de menos. Então realmente pode confundir um pouco, tem que prestar muita atenção na regra de sinal, né? Como a matriz K ela também é 3×3, ou seja, ela é quadrada, para calcular determinantes de matrizes 3×3 eu de novo uso a regra de Sarri. Então pego as duas primeiras colunas, passo aqui para frente, de novo, olha lá. O mesmo caso, o mesmo esquema. E fecho. E vou fazer 3 diagonais principais, 3 secundárias. Atenção que aqui tem bastante sinal de menos. Menos 2 vezes menos 5 é 10 positivo. 10 vezes 4 é 40. Coloquei aqui. Menos 3 vezes menos 3 é 9. Vezes menos 1, menos 9. Menos 4 vezes menos 3 é 12 positivo. 12 vezes 2 é 24. Coloquei o 24 aqui. Agora a diagonal secundária, onde tem que trocar o sinal, hein? Menos 3 vezes menos 3 é 9. 9 vezes 4, 36. Ou seja, menos 36. Troquei o sinal. Menos 2 vezes menos 3 é 6. Vezes 2, 12. Ou seja, menos 12. Aqui não tem nenhum zero para ajudar, né? Menos 4 vezes menos 5 é 20. Vezes menos 1, menos 20. Ou seja, mais 20. Troquei o sinal. Agora eu tenho que juntar tudo isso. Aparentemente nada se cancela, porque não tem números iguais com sinais opostos, então tem que juntar todo mundo. Vamos juntar o primeiro que é positivo. Eu tenho aqui, ó, 40 com 24 com 20, né? Lembrando que, vamos tentar fazer de cabeça aqui, ó, 24 com 20 é 44. 44 com 40 é 84. Então eu já vou colocar o que deu de positivo aqui, ó. Agora vamos juntar o que eu estou devendo. Eu estou devendo 9, estou devendo 36 e estou devendo 12. Então, ó, você está devendo 36, está devendo 12, está devendo 9. Vamos somar tudo que você está devendo, para a gente pôr aqui no menos, que esse é o seu saldo negativo, né? 6 com 2 dá 8. 8 com 9 dá 17. Vai 1, 7. 3, 4, 5, 57. Então tá aqui, ó, eu estou devendo 57. Agora, você tem 84, está devendo 57, quanto sobrou? Você vai armar uma continha, não tem problema nenhum com isso. 4 menos 7 não dá para fazer, a gente quer um número inteiro aqui, né? Então, não tem como tirar um número do outro. Então, 4 não chega no 7, eu vou emprestar aqui do 8, ele vai ficar um 7, que vai ficar 14. Agora sim, 7 para 14 dá 7 e 5 para o 7 dá 2. O resultado aqui é 27. Então, o determinante da matriz K é 27 positivo, ou seja, alternativa A. Porque você tem mais 84 e está devendo 57. Então, você tem mais do que você está devendo, né? Então, mais uma questão que é basicamente igual à anterior, só que tem mais sinais, ou seja, exige um pouco mais do aluno, né? Preste atenção, faça a regra de sinal e tudo isso, certo? Próxima questão. Próxima questão não é para resolver o sistema. A próxima questão ele te dá um sistema e faz algumas perguntas, algumas suposições sobre ele. Vamos analisar lá. Sobre o sistema de equações lineares abaixo, é correto afirmar que, lembrando que aqui a gente entra em sistema. Sistema, a gente tem que lembrar que
São duas equações ligadas entre si, fazem parte do mesmo problema. Esse x é exatamente o mesmo desse. Se esse x vale 5, o de baixo também vale 5. São duas equações que trabalham juntas de forma simultânea, né? Um sisteminha tem sempre uma cara, porque ele sempre tem um termo independente aqui depois do sinal de igual. Tem duas variáveis nesse caso, duas equações. Quem são as duas equações? Esta e essa. Quem são as duas variáveis? X e y. Quem são os termos independentes? 3 e menos 1, né? Então, por que isso é um sistema? Porque as duas equações, elas trabalham juntas. Se você mexeu em um, né, vai interferir no resultado da outra também. Aí ele pede para você que é correto afirmar o quê? Vamos analisar item por item. Um sistema 3x3, ou seja, um sistema é 3x3, ou seja, ele possui duas equações, três incógnitas e dois termos independentes. Bom, se o sistema é 3x3, ele não tem duas equações, ele tem que ter três equações. E três termos independentes, né? Então, não é a alternativa A. Esse sistema, então, é um sistema composto por duas variáveis, sim, também chamado de incógnitas, sim. Aqui é o x e o y. Duas equações, sim. E os termos independentes vêm sempre antes do sinal de igual. Não, eles sempre vêm após o sinal de igual por padrão, né? Então isso aqui está errado também. Esse sistema é um sistema 2x2, sim, ou seja, possui duas equações, duas incógnitas ou variáveis, sim, porque também é chamado de incógnita e variável, é a mesma coisa. E os termos independentes são 3 e menos 1, respectivamente. Opa! Aparentemente sim, aqui está tudo certo. Por que então não é a letra D? É um sistema linear, o que significa que ambas equações não se relacionam. Como assim não se relacionam? Eu nem vou ler o resto. Não se relaciona? Ou seja, o x da primeira equação não tem o mesmo valor do x da segunda. Tem, eu falei no começo, lembra? Que o x de uma tem o mesmo valor da outra. Também fala que é um sistema que possui duas equações, duas incógnitas, ok? E os solteirões, que são os termos dependentes, não possuem papel importante para esse sistema, podendo ser descartados. Como é que eu vou descartar isso, gente? Os solteirões, os termos independentes, eu não posso fazer isso. Eles não têm variáveis, mas eles interferem na equação tanto quanto qualquer outro número. Então, realmente, isso aqui não faz sentido. Só podia ser mesmo a letra C, que é a única que tem todas as afirmativas corretas. Nada aí está errado. Porque em outras alternativas tem uma coisa certa ou outra coisa errada, mas o ideal é que... O ideal não, o correto é que tudo seja verdadeiro. E a única alternativa que todas as afirmações são verdadeiras, em que todas elas são verdadeiras, é a letra C, né? Vamos para a próxima, então. Próxima questão é um sistema linear usando o desenho, né? Usando um raciocínio um pouco mais concreto, né? Para a gente resolver esse sistema. Vamos lá. A seguir é apresentado um sistema linear que, ao invés de usar letras, ou variáveis, ou incógnitas, os valores estão sendo apresentados por desenhos. Qual o valor final que corresponde à interrogação na última equação? Ele quer saber isso aqui, ó. Então vamos lá. Cavalo mais cavalo mais cavalo é igual a 30. Então cada cavalo... Não vou nem escrever aqui, ó. Cada cavalo vale 10. Vou escrever por cima do desenho, ó. Porque se estão 3 cavalos iguais e o valor é 30, cada um vale 10. Se o cavalo vale 10 e 4 ferraduras, somado o cavalo mais 4 ferraduras dá 18, eu posso identificar que cada ferradura vale 2. Certo? Para dar 18 ali na frente. Aí eu vou dizer que 2 ferraduras, ou seja, 2 e 2, que dá 4, menos 2 botas dá 2. Então posso dizer que cada bota dá 1, né? Olha lá, 4 menos 2 é igual a 2. Então, se aqui vale 4 e o resultado aqui vale 2, cada bota tem que valer 1. Agora eu vou pegar o valor da bota que vale 1, do cavalo que vale 10 e da ferradura que vale 2 e vou resolver. O que muita gente faz? Vem da esquerda para a direita sem nenhum tipo de critério matemático, e não pode. Aqui você tem uma soma e tem uma multiplicação. O que a gente faz primeiro? A multiplicação. Então, ó, é como se você tivesse um parênteses aqui. Invisível, mas está ali. Você faz 10 vezes 2, que é 20, mais 1, o resultado dessa equação, então, é 21. Um exercício simples, que tem mais ou menos essa, não é uma pegadinha, mas que no final acaba
podendo derrubar muita gente que não presta atenção e não analisa que a multiplicação e a divisão vem antes da soma e da subtração, na matemática, né? Próxima questão, chegamos na reta final. Ítalo foi até um carrinho de lanche e pediu 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. Bom, então eu já sei que eu vou ter que transformar isso aqui num sistema futuramente, e eu já não sou bobo nem nada, vou chamar hambúrguer de X e refrigerante de Y. E já vou começar a traduzir esse texto de língua portuguesa, vou começar a codificar isso, ou melhor, decodificar isso para a linguagem matemática, ou seja, em forma de equação, nesse caso. Então ele foi até um carrinho de lanche e pediu, ó, vamos fazer então a equação do Ítalo. Ele pediu 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. Ao final, sua conta deu R$42. Agora vem o Felipe. Felipe, que foi comer lanche junto com o Ítalo, pediu 1 hambúrguer e 3 refrigerantes. E sua conta deu 33. A equação do Ítalo é essa aqui de cima e essa é a equação do Felipe. Cada um tem a sua equação. Mas repare, por que isso é um sistema? Por que eu coloquei aqui, ó, uma chave? Justamente porque as duas equações se relacionam. O valor do hambúrguer do Ítalo é o mesmo do Felipe. Eles estão comendo no mesmo lugar, né? Eles estão no mesmo tempo, então essas duas equações trabalham juntas. O que ele está querendo saber? Nesse carrinho de lanche, qual o valor de cada hambúrguer e de cada refrigerante? Resolva o sistema utilizando o método da adição. Ele está querendo que você resolva essa situação através desse método específico. Ele pediu um método, então a gente tem que seguir a comanda do exercício, o enunciado do exercício. Método da adição nada mais é do que o objetivo é anular uma variável. Como que eu anulo uma variável? Cortando x ou y. Aqui o que eu acho mais fácil é multiplicar a segunda equação por menos 2, que vai fazer o quê? Com que esse x fique menos 2, que eu vou poder cancelar com esse futuramente. Então o que vai acontecer? Vou fazer um pouquinho menor aqui, ó. Vou multiplicar essa equação inteira por menos 2, que você sabe que seu objetivo é cancelar o x, mas a equação inteira sofre esse processo, você não pode mexer só no x. Então a equação de cima, vocês sabem que eu não mexi e não vou mexer. Continua do jeitinho que ela estava. A de baixo eu vou multiplicar tudo por menos 2. Ou seja, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3y é menos 6y. E menos 2 vezes 33 é menos 66. Por que eu fiz a multiplicação por menos 2? Por que eu escolhi este fator? Porque, ó, mais 2x com menos 2x eu posso simplesmente cancelar. E lembra que o objetivo do método da adição é anular uma variável? Eu anulei, para que você possa achar o valor da outra. Porque enquanto você estiver com duas variáveis ali, você não consegue fazer nada. Você tem 2y, está devendo 6y, você está devendo 4y. E você tem 42, está tirando 66. Vamos lá, ó. 66 menos 42. 2 para chegar no 6 é 4. 4 para chegar no 6 é 2. 24, mas é negativo. Porque você está devendo mais do que você tem. Lembrando que, nesse momento da equação, a parte esquerda, que é o valor que acompanha o coeficiente que acompanha o y ou x, a variável, não pode ser negativo. Então você multiplica toda a equação por menos 1, ou seja, troca o sinal de todo mundo da equação. Agora ele ficou positivo, e agora eu passo esse 4 lá para baixo. O y então vai ser 24 dividido por 4. A quarta parte de 24, ou seja, 24 dividido por 4 é 6. Lembrando que... Lembrando que 6 é o valor do y, que na prática, o que eu chamei de y? O refrigerante. Então, refrigerante vale 6. Já mataria o seu problema. Pelas alternativas que você tem aqui. Olha lá. Mas eu vou terminar a conta, obviamente. O que eu faço agora? Agora eu vou substituir, né, esse y valendo 6 em qualquer uma das equações. Eu vou pegar essa equação aqui, ó. Só você escolher uma das 4, que você tem 4 equações aqui em cima, reescrevi, pronto, né?
e vai substituir o y que você já achou que é o valor do refrigerante na equação para você encontrar o x, que é o que está faltando. Então, x vai ser mais 3 vezes quanto vale o y? 6, que é igual a 33. X mais 3 vezes 6 é 18, igual a 33. Esse mais 18 passa lá para frente, ó, peguei esse cara aqui, passei lá para frente como menos 18. X é igual, ó lá, vamos fazer? 33 menos 18, quanto que sobrou? Aqui, ó, 8 não chega no 3. Empresta, fica 2, aqui fica 13. 5 e 1. Então, o seu x vale 15, ou seja, o que era x lá na frente que eu tinha determinado, ó, antes de tudo, o valor do seu hambúrguer. Então, a gente tem que o hambúrguer vale 15 e o refrigerante vale 6. Alternativa A. É isso que você iria marcar. Como a gente já imaginava que o refrigerante valia 6, o hambúrguer só podia valer 15, né, perdão. Que era a alternativa única que tinha o refrigerante valendo 6. Né? Então, resolvi esse sistema pelo método da adição, que foi o que ele pediu. Mais uma vez, ó, uma situação problema, que eu vou ter que decodificar para a linguagem matemática. O dobro da idade de Jair, somada com a idade de Enzo, resulta em 57 anos. Então, vamos lá. Eu vou chamar a idade de Jair, né, de x e a idade do Enzo de y. Então, eu já vou começar a decodificar isso aqui, ó. O dobro da idade de Jair, somada com a idade de Enzo, é 57 anos. Lembre-se que quando eu falo dobro, eu multiplico por 2, né? O triplo da idade de Jair, então 3 vezes a idade do Jair, menos o dobro da idade de Enzo, ou seja, 2 vezes a idade do Enzo, é 12. O que ele quer saber? Resolva o sistema utilizando o método da adição. Qual é a idade de Jair e de Enzo? Ou seja, qual o valor de x e de y? A primeira parte do seu problema é justamente essa, decodificar todo esse texto em linguagem matemática. Já fiz. Agora o que eu vou fazer? Perdão. Resolver pelo método da adição, e mais uma vez ele deu essa comanda pra gente, para descobrir o valor do x e do y, né? O que dá para fazer aqui? Multiplicar esta primeira equação aqui de cima por 2, com a ideia de matar o y. Quer ver como vai dar certo? Ó? Quanto que é menos 2 vezes 2x? Menos 4x. Menos 2 vezes y. Ah, não, desculpa. Aqui a gente vai fazer com mais, né? Perdão. Ó, vai ficar mais 2y. Eu vi mais ali embaixo. Ah lá, ficou mais 2y. Tudo positivo. E 57 vezes 2 é 114. Multipliquei todo mundo por 2, positivo. Embaixo eu não mexi, então continua do jeito que estava. Por que eu fiz? Por que eu coloquei esse fator aqui de 2? Por que eu escolhi o 2? Por causa disso, ó. Eu consigo cortar os y's. O objetivo sempre foi esse. E olha lá, o método da soma, né, o método da adição. Somando tudo, 4 com 3 dá 7x, porque você tem 4x, somou com 3x dá 7x. E aqui eu tenho 114 com 12. Quanto que dá? Ó, a gente pode fazer passo a passo aqui para todo mundo poder acompanhar. Não vou fazer aqui porque aqui eu vou usar. Olha lá, 114 mais 12, olha lá. Aqui eu vou ter 6, 2 e 1. 126, bem passo a passo, né? Que eu vou ter que dividir agora o 126 por 7. Então, mais uma continha, ó, 126 dividido por 7, ó. Como eu sempre digo, não cai o braço de ninguém fazer. Na aula a gente tem tempo, então a gente muitas vezes faz na calculadora, faz rapidinho, vocês respondem. Mas aqui, como não tem um tempo, a gente pode fazer bem passo a passo. Até as continhas, né? Que muita gente tem dificuldade também. Então, aproveita a oportunidade para aprender. 1 não dá para dividir por 7 porque é menor, né? Então, eu vou pegar o 12. 12 dá para dividir por 7. E só tem como colocar um 7 dentro do 12. 2 vai para 14, não dá, né? Aqui sobra 5. Certo? Ó, fiz uma subtração aqui, né? Aí eu desço 6. Ó, 5 é menor do que 7, ainda não consigo dividir. Desço 6. Agora eu tenho o quê? 56 dividido por 7.
56 dividido por 7 é quanto? Aí a gente vai fazer a continha, a gente tem que saber da tabuada, né? 56 dividido por 7 é 8, porque 8 vezes 7 é 56. Sobrou 0, certo? 8 vezes 7 é 56, ó. Lembra da tabuada? Se você tem uma certa dificuldade, é só você fazer 7 vezes 7, que é 49. E 8 vezes 7, você soma 49 com 7. É uma estratégia também, né? Aqui dá 6, aliás, 16, e aqui dá 5, né? Então, tem várias formas, cada um trabalha de uma forma aí com a tabuada, né? Mas são estratégias, cada um pensa de uma forma. O importante é saber que 7 vezes 8 é 56. E aí você tem que o seu x... Vou até apagar essas continhas para não atrapalhar a gente aqui, ó. O seu x vale então 18, mas lembrando, ó, quem que a gente chamou de x antes, lá no começo? A idade do Jair. Então a idade do Jair eu já descobri. Se vale 18, eu já sei quanto vai valer a do Enzo. Ah, não, perdão, tem mais um 18 aqui também. Não dá pra gente saber ainda, não. Ela tem mais outro ali, então a gente tem que calcular agora também a idade do Enzo. Se x vale 18, o que, que eu faço? Vou pegar essa equação, que me parece mais amigável, vou copiá-la aqui embaixo e vou trocar o x por 18, ó, que é o valor que eu já sei. Você já descobriu? E vou resolver essa equação agora para achar o y. 3 vezes 18, ninguém é calculadora, ninguém precisa saber nada de cabeça, é só fazer a continha. 3 vezes 8 é 24, e 3 vezes 1 é 3, com 2 que foi lá em cima, 5. Então é 54 aqui, menos 2y, que é igual a 12. O 54 positivo passa para lá negativo. Tem que trocar o sinal do membro que vai para o outro lado da equação, né? Do termo que vai para o outro lado da equação, perdão. Membro é cada parte da equação. Isso é um membro do lado esquerdo, do lado direito é outro membro, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou subtrair esses dois. 12 menos 54. Bom, você tem 12, está devendo 54. O que vai acontecer com o seu saldo? Ó? 2 para 4 dá 2 e 1 para 5 dá 4. Então, você está devendo 42. Essa parte não pode ser negativa. Multiplica todo mundo por menos 1, todo mundo fica positivo e feliz, e você tem que y é o quê? 42 dividido por 2. Portanto, o seu y, ó, é a metade de 42. Professor, não sei a metade de 42. Faz a continha como a gente está fazendo desde o começo. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4, sobra 0. Desce o 2, e aqui dá 1, e aqui dá 2, e sobrou 0. Então, y dá 21, ou seja... y, que é a idade do Enzo, é 21. A solução do seu sistema seria essa daqui, ó. Apesar dele não perguntar qual é a solução, mas você tem que colocar, né? 18 e 21. Ou seja, a idade do Jair é 18 e do Enzo é 21, seria a alternativa E, né? A última alternativa aí, certo? Resolvi mais um sistema, só que pelo método da adição, ok? Mais um sistema. Resolva o seguinte, aqui não tem situação problema. Ele só mandou, resolva o seguinte sistema linear utilizando o método da adição, mais uma vez, né? Então repare que a tarefa não te obrigou a usar o método da substituição, que teoricamente é mais complicado para sisteminhas assim, né? Então ele só trabalhou com o método da adição, como eu disse na aula que seria, né? Dica: as respostas são apresentadas em conjunto solução, foi exatamente o que eu fiz nos outros. Olha lá, ó, um S de solução e as respostas entre chave. Onde se apresenta o primeiro valor da variável x e em seguida o valor da y. Quando o sistema apresentar variáveis a e b, primeiramente se escreve o a e depois o b. Bom, isso é tranquilo, ele só está dando instrução de como tem que escrever o sistema. Como eu vou resolver pelo método da adição, eu já vou utilizar essa equação aqui mesmo para resolver. Vou multiplicar esta primeira equação por menos 5, porque a ideia é cancelar o b. Quer ver como ele vai ser cancelado? Ó? Menos 5 vezes 3a é menos 15a. Menos 5 vezes b é menos 5b. E menos 5 vezes 8 é menos 40. E embaixo você não mexeu em nada, você só copia.
Por que que eu escolhi o fator menos 5 ali para multiplicar todo mundo? Porque olha só o b agora, ó, mesma variável, mesmo coeficiente, sinais opostos, ou seja, cancelei o b. Você está devendo 15A, tem 10A, você está devendo 5A. Você está devendo 40, tem 35, você está devendo 5. Opa, isso não pode ficar negativo. Multiplica todo mundo por menos 1, fica todo mundo positivo. O A vai ser 5 dividido por 5, A vale 1. Né? Já temos uma pista ali nas alternativas que eu tenho que marcar. Então eu já sei, ó, que não é esse, porque aqui vale 2, isso aqui vale menos 1, nem esse. Só falta saber o valor do B. O A valendo 1, eu vou substituir em alguma equação. Vou pegar essa primeira aqui mesmo, ó. Vou escrever ela aqui embaixo, me parece mais fácil. Vou trocar o A por 1 e vou resolver. Ó, o A vale 1, você acabou de descobrir aqui. 3 vezes 1 é 3. Passo 3 positivo para lá negativo. Né? Pegou um termo de uma equação, passou para o outro lado do sinal de igual, troca o sinal. O B, então, vale 5. E aí, ele fala do conjunto solução, então a gente, por favor, não pode esquecer. Solução é 1 e 5, que seria essa alternativa aqui, a alternativa B. Né? O A vale 1 e o B vale 5. Novamente, utilizei o método da adição para resolver o sistema. Mas lembrando que até o método da adição tem um pouco de substituição, porque você pegou esse A e botou ele aqui, ó, o valor dele. Então você acabou substituindo também, né? Mas esse é o método da adição. Bom, esse é o último exercício para a gente encerrar. Resolva o seguinte sistema linear também utilizando o método da adição. E aí ele fala a mesma coisa, que tem que colocar o conjunto de solução no final, colocando o x primeiro e depois o y, né? Como é método da adição, o que eu posso fazer aqui é, por exemplo, multiplicar esta segunda equação por menos 3. É uma forma também. Ou multiplicar aqui por 4, né? Porque daí você pode cancelar o y. Se eu multiplicar por menos 3, minha ideia é matar o x. Se eu multiplicar por 4, eu mato o y. Você pode fazer de qualquer jeito que os dois dá certo e dá o mesmo resultado. Em cima eu não mexi em nada, então eu vou copiar. Você não alterou nada ali em cima. Embaixo você vai multiplicar a equação inteira por menos 3. Então, menos 3 vezes x é menos 3x. Olha lá o que eu consegui, ó. Menos 3 vezes menos y é mais 3y. E menos 3 vezes menos 3 é 9 positivo, porque você está multiplicando os dois. Aí vem a regra de sinal, menos com menos é mais. Somei, porque eu estou falando de método da adição, então tem que somar. Olha lá, cortei o x. 4y com 3y dá 7y. Aqui eu tenho 54 com 9, quanto que dá? 63. E agora você vai fazer o quê? 63 dividido por 7. Que número multiplicado por 7 dá 63? Vai fazer o mesmo esqueminha, lembrando da tabuada lá também, o valor do seu y, né? Aqui eu já sei que é o quê? 9. Porque 9 vezes 7 é 63. Então, esse é o valor do meu y. Já descobri. Né? Pronto. Sabendo y, eu vou pegar a equação de baixo ali, a segunda, ó, que me parece mais simples. Vou pegar esse y, botar ele aqui. Então, vai ficar x menos 9, porque eu já troquei o y por 9, é igual a menos 3. Passei o menos 9 para lá. Vai ficar positivo. E eu vou dizer que você está devendo 3, tem 9 para pagar, você fica com 6, sobrou 6. Então, o seu conjunto solução vai ser o quê? X vale 6 e y vale 9, ou seja, 6 e 9. Seria a alternativa B, os dois números positivos resolvidos pelo método da adição, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido aí alguma coisa com essa tarefa, tenham entendido a correção, como você deveria fazer, o que você deveria ter aprendido ou aprendeu até aqui, tá bom? Um abraço para todos, espero que tenha sido interessante, espero que vocês tenham podido aprender bastante coisa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá joia? Um abraço, tchau, tchau.